É, Deus usa coisas da terra para explicar coisas do céu. Deus nunca vai trazer algo, né, começando aqui já uma introdução, que você não conheça. Deus sempre vai trazer alguma coisa da terra para que você entenda as coisas do céu. Deus nunca vai trazer algo que você não entenda, porque senão Deus se faria confuso, né? E Deus não é assim. Deus sempre traz coisas com tipos e antitipos, que é, no caso, o céu serve de exemplo na terra. Então, com esses exemplos, nós conseguimos entender o que é tipologia, né? Então, nós viemos aqui já começar a explicar as regras, os princípios da tipologia, né? Então, com isso, nós vamos entender aqui. Eu já mandei uma introduçãozinha aí. O Vitor pediu para mim remandar para ele, né? Então, aqui que você tinha mexido aí no celular, eu mando para você, tá? Pode ficar tranquilo que eu mando para você. Então, com isso, a gente já consegue entender, através da tipologia das coisas, como é que Deus trabalha. Porque Deus, ele faz da tipologia a forma de nos explicar as coisas pertinentes ao céu. Por isso que a oração de Jesus era o quê? Quando os discípulos perguntou e falou assim: Senhor, ensina-nos a orar, não foi? Aí o que ele falou? Seja feito o quê? Assim na terra como é no céu. Então, com isso, a gente já tem aí uma explicação, né? Vamos lá. A regra principal da tipologia é uma força. Quer dizer que não é forçar um texto bíblico a explicar a tipologia. Isso nós precisamos entender, tá? Não é forçar o texto bíblico para que nós não viemos aí forçando o texto e tirar o que é realmente a tipologia, tá? Um texto bíblico é expelir a tipologia se ela não for um texto tipológico. É a mesma coisa de tentar fazer uma limonada espremendo uma laranja. É possível? Não é possível. Tem que haver e existir uma consciência tipológica. Por isso que vocês precisam ter esta consciência como teólogos a partir de hoje. Porque o maior erro de um teólogo é tentar criar uma tipologia de um texto bíblico que se explica por si mesmo. Tem coisa que não vai ser tipologia, tem coisa que ele se explica por si mesmo. Então aqui existe vários tipos de textos bíblicos, né? Um texto pode ser, primeiro, se quiser anotar aí, anota aí que eu vou dar. O texto ele explica por si mesmo. Um texto pode ser, primeiro, anota aí. Primeiro, tipológico. O texto pode ser tipológico, que é o que nós vamos estudar hoje, certo? Primeiro, o texto pode ser tipológico. Você que me ouve, diga amém. Amém. Glória a Deus. Segundo, o texto pode ser simbólico, que é o B. O texto pode ser simbólico. Então vamos lá. Terceiro, C. O texto pode ser alegórico, que é uma alegoria, que não é tipologia, é alegoria. Traz uma alegoria dos fatos. Quarto, o texto pode ser histórico, que vem contando as histórias de Davi, as histórias de Salomão, as histórias de Saul. Então um texto pode ser histórico, que é o quarto. O quinto, que é o E. O texto pode ser gramatical. Então você não pode forçar um texto se ele é só uma gramática. Porque dentro desta gramática você vai estudar a hermenêutica, a exegese. Por isso que cada texto pode ser diferenciado. Então vamos lá, sexto, pode ser parabólico, que é a parábola. Então nem todas as parábolas são tipológicas. Tem parábolas que não vão se cumprir no tempo da igreja, né? Então tem parábolas que não são tipológicas,
certo? Então, primeiro, tipológica, segundo, simbólica, terceiro, alegórica, quarto, histórica, quinto, gramatical, sexto, parabólica. Agora vamos para a sétima. A sétima é profética, que eu falei que não se cumpre nos nossos dias. Muitas vezes as pessoas lêem aqueles textos de Mateus 25 e acham que todo o contexto do texto vai se cumprir nos nossos dias, e não vai se cumprir, tá? Ele vai se cumprir somente quando for para cumprir a profecia, que o texto é profético, tá? Agora, o último, para finalizar, um texto pode ser literal. É literal. Não precisa ser necessariamente um texto tipológico, tá? Haverá momentos e ocasiões e situações, para que vocês saibam, em determinados textos bíblicos, que uma porta será tipologicamente a pessoa de Jesus Cristo. Certo? Até aqui tudo bem, ponto. Mas haverá momentos e situações em que uma porta será simplesmente uma porta. Mesmo. Não tem como mudar. É tipológica ou não. Então, por isso que você não pode forçar o texto. Que Cristo disse o quê? Eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Estreita é a porta. Já está falando de outra coisa. Entrai pela porta estreita. Entendeu? Então, olha outra coisa que podemos ver também aqui. Alguém mais está querendo entrar? Pode entrar aí, meu amigo. Alguém quer participar? Quem é? César Augusto. Permitir a todos. Bem-vindo, a paz do Senhor, meu querido. Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Estamos falando aqui sobre que haverá momentos e ocasiões e situações em determinados textos bíblicos que uma porta será tipologicamente a pessoa de Jesus Cristo. Mas haverá momentos e situações em que uma porta será simplesmente uma porta mesmo. Ela não vai ser outra coisa. Então, a tipologia, então, como saberemos se é uma tipologia ou se não é uma tipologia? Simplesmente respeitando a regra de aplicação da hermenêutica e da exegese, do contexto do próprio texto bíblico. Não devemos forçar. Quando Cristo não é a porta, eis que estou à porta e bato. Quer dizer que ele não é a porta. Você não pode dizer que a porta nesse caso é Cristo. Ele trocou o fato de dizer eu sou a porta. Ele estava batendo na porta e hoje ele é a porta. Como isso? A Bíblia se explica e se completa por ela mesma. Olha só, a apresentação dos tipos. Os tipos mais comuns estão representados em, primeiro, pessoas. Segundo, sacerdotes. Terceiro, reis. Quarto, pastores. Quinto, acontecimento. Sexto, incidentes. Sétimos, viagem. 8, fatos. 9, dias e 10, festas. Tem os cultos, tem os rituais, tem as ofertas. Então nós temos aí, eu vou mandar para vocês, que tem mais ou menos uns 50, né? Então com isso, a gente entende. Glória a Deus, seja bem-vindo, paz do Senhor Jesus. E muitas outras coisas, olha só. O tipo e o antitipo. Se você quiser marcar isso, é importante. O tipo não é algo que se usa. O tipo não é algo que se usa ou se utiliza para se produzir outras coisas semelhantes. Então você não pode forçar o texto tentando dizer que ali eu estou à porta e bato e dizer eu sou a porta, a mesma coisa. Então você está forçando o texto. Então você não pode usar a tipologia fora de uma hermenêutica e fora de uma exegese. Então isso é importante pensar. B, o tipo também não é o modelo e nem o original. O original é do céu. Lembra da oração de Jesus? Assim no céu, não é? Então, aqui na terra, como é lá no céu. Não é lá no céu como é aqui na terra. Não devemos confundir. A tipologia veio para explicar
o que é na terra é o tipo do céu, nunca o céu o tipo da terra, porque primeiro veio o céu e depois a terra. Lembra? Nossa, esse parece com aquele, ou você é filho de fulano, é o tipo de alguém, parece com alguém, mas não é. É o tipo, não é o original. Amém? Mas o tipo é o que possui características mais semelhantes aos personagens, os objetos, os eventos, futuros ou celestiais, a existir ou a ser vivido entre os homens. O tipo é a figura, a sombra do que será real, mas não é o original. O tipo é a figura, a sombra do original. O antitipo, se você quiser marcar isso, eu vou ditar de novo. O tipo, vamos lá. O tipo é a figura, a sombra do original. Como que é isso? Você está 12:30 na rua. A sua sombra, o sol bate em você, a sua sombra está lá. A sua sombra não é o original. A sua sombra é uma figura. Entende isso que eu quero dizer? Olha só, parece com você, mas não é você. Então é o tipo, assim na terra como é no céu. Agora o outro, o antitipo, se quiser anotar, o antitipo ponto. É algo, coisa, objeto, acontecimento ou personagens que contém as verdadeiras características oficiais e reais prefiguradas pelo tipo. Ponto. O tipo é sempre terrestre, enquanto o antitipo é eterno e celestial. Esse eu vou repetir. O tipo é sempre terrestre, enquanto o antitipo é eterno, é celestial. Abra sua Bíblia comigo aí, no livro de Salmos, capítulo 9. Não, desculpa. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Glórias ao nome de Jesus. Glória a Deus. Olha o que está escrito aí. Cadê? Olha só. Acompanha comigo aí para você ver. Eu peguei uma outra tradução aqui para ficar fácil o entendimento. Espera aí. Ó. 9. O livro de Hebreus, ele conta muito sobre isso, porque no livro de Hebreus foi tirado o átrio. Nós estamos estudando isso. E no capítulo 9, logo no início, você vai perceber que o átrio foi tirado, ficou só o Santo e o Santíssimo. Com isso, nós podemos estudar tranquilamente este versículo dizendo assim, ó: porque Cristo não entrou num santuário feito por mão humana. Figura, olha aí, do verdadeiro lugar santíssimo celestial, mas entrou no próprio céu para apresentar a si mesmo diante de Deus em nosso favor. Vamos aí mais um versículo. E não entrou para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como lembra dos sacerdotes que entrava todo ano? Aqui ele já está dizendo assim, ó: como sumo sacerdote a entrar no lugar santíssimo, a cada ano levando o sangue alheio. Então Cristo não precisou fazer o tipo da tipologia. Sabe aquelas pessoas que falam assim, ah, você está fazendo tipo, né? Tá fazendo tipo. Cristo não precisou fazer tipo, porque ele era o próprio sacrifício. Amém? Vocês estão me entendendo? Diga amém. 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 Glória a Deus. Olha aí. Vamos ler outro versículo. 1 Pedro capítulo 3,
versículo 21. Glória a Deus, estamos falando sobre tipo e antitipo. Isso é riquíssimo. Você que quer estudar isso, é profundo demais. Aqui é só, na verdade, como diz os grandes historiadores, né? Que os filhos dos hebreus estudavam e todas as vezes que ele lia uma palavra, o pai pegava o mel, passava na boca da criança, e quando ele ouvia a palavra de Deus, ele sempre lembrava do gosto do mel. Então aqui é só o gosto do mel, porque tipologia é profunda, irmãos. Olha aí. 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, que diz assim: esta água, como figura, vos salva no batismo, que não consiste em tirar a imundícia da carne, mas serve para o interrogatório seguro de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Nessa tipologia aí, nós vemos o batismo dos hebreus passando o Mar Vermelho. Lembra lá? A tipologia do batismo? Do Jordão, do Mar Vermelho, entra a tipologia. A tipologia entra nessa questão. Quando Deus faz o povo passar o Mar Vermelho, é uma tipologia do batismo. Quando o povo, com Josué, que também é um tipo de Cristo, faz o povo passar o Jordão, ele está falando assim, ó, está batizando o povo. Por quê? Para ter uma consciência diante de Deus que, na verdade, as águas do batismo não salvam. É uma simbologia para que todos possam entender que você está dando testemunho vivo. Aí você pode me perguntar assim, mas professor, e as pessoas que não têm condição de batizar, como fica? Por isso que diz que, olha só o versículo 21 de 1 Pedro capítulo 3, mas serve como interrogatório seguro de uma boa consciência para com Deus, que a pessoa tem consciência de que não tem condição de batizar na hora da morte, então ela aceitou Jesus. Então a pessoa que tem condição, ela precisa cumprir o batismo para que ela possa ter o quê? Ter a consciência que não consiste em tirar a imundícia da carne, é só, na verdade, um testemunho vivo. Amém? Continuando, o antitipo é superior ao tipo. Lembrando que o tipo sempre é terrestre, enquanto o antitipo é eterno celestial. Amém? O antitipo é superior ao tipo, que o tipo é terrestre. O tipo jamais será superior ao antitipo. O tipo pode falhar, ter falhado ou falhará em um determinado momento. Mas isso não quer dizer que não significa e nem determina que o antitipo falhou. Falhar, deverá falhar ou falhará no mesmo ponto, na mesma situação, objetivo, meta e propósito. O tipo será sempre inferior, dando margens à superioridade do antitipo. Com isso, é como se você olhasse as margens e pisasse na água e falava: nossa, se aqui a água é gelada, eu imagino o tipo da água que deve ser nas profundezas do mar. Então é um tipo da água gelada. É um tipo de você sentir nas margens das águas como a água é gelada. Porque você olha uma piscina, você fala: nossa, deve estar quentinha a água porque está sol, né? Aí você entra, você se engana. Então nem todo tipo, ele não quer dizer que não vai falhar. Vai falhar, porque lembrando, o tipo é sempre terrestre, enquanto o antitipo é eterno, tá? Ó, todos os tipos, figuras e sombras, apontam para o antitipo original de Cristo. A ação do tipo no Antigo Testamento, veja só, o Antigo Testamento é a estrutura, o alicerce, a base
e o fundamento. O que eu quero dizer para você é que você não precisa se ater a escrever, tá? Você pode aqui agora neste momento prestar atenção no que eu estou falando para você tentar memorizar, pois o vídeo está sendo gravado e eu vou mandar para vocês, tá bom? Então o Antigo Testamento é a estrutura, o alicerce, a base, o fundamento. Então lembre disso. Na verdade, o Antigo Testamento está contido no Novo Testamento. Você pode ver que todas as coisas que Jesus falava era baseado nas escrituras do Antigo Testamento, nos pergaminhos, nos rolos, né? Você pode ver que quando Jesus chegou lá e disse em Isaías 61, ele estava dizendo dele mesmo. Então ele estava usando como é que pode uma pessoa falar de si mesmo? Então é nessa questão que entra o que? O Antigo Testamento está contido no Novo Testamento. Uma pessoa pode ver, olhar a alvenaria e o acabamento de uma construção somente pelo olhar físico. Mas a estrutura e o fundamento já não são possíveis a uma visão preliminar. Tem que ser, você vai ver e ter o acesso às plantas e os projetos desta construção. Se você olhar uma casa já construída, você não tem condição de saber como é. Amém? Esse fundamento que alguns ministérios e ministros desprezam, que é o Antigo Testamento, não vai ser o caso de vocês. Porque eles desprezam, por quê? Porque tem nomes na Bíblia que são chaves, são significados, né? Ele não é um estudo aprofundado, porque as pessoas fogem disso, da linhagem, da paternidade, do livro de Números. Tudo isso traz tipologias, os nomes, os significados, né? Então, neste aprofundamento, e não é tratado com a importância que realmente merece. O Antigo Testamento é a estrutura que segura todo o projeto, a alvenaria do Novo Testamento. A ação do antitipo no Novo Testamento. Veja só, nesta meia hora eu consigo trazer isso. É o edifício construído, a obra pronta e terminada, cujo projeto original está latente, escondido, oculto, manifestado. Olha só, no Antigo Testamento, ou seja, permanece dissimulado, subentendido, embutido. Às vezes a gente vai ler o Antigo Testamento, a gente fica para encontrarmos o tipo no Antigo Testamento que prefigura o antitipo, contido no Novo. Paulo muitas vezes, quando ia falar, ele falava de coisas inefáveis, porque as pessoas não entendiam sobre a tipologia. Temos que encontrar um ponto de referência entre ambos. Que nem a Bíblia diz, o homem natural lerá a Bíblia como o intelecto. O intelecto, nunca leia a Bíblia com intelecto natural. Sempre leia a Bíblia e sua fé não será acrescida. Se você lê de forma natural, por isso que todas as vezes que você se preparar para estudar o Antigo ou o Novo Testamento ou a Bíblia em um todo, você tem que se propor a orar. Porque estará lendo a Bíblia com o auxílio do seu intelecto racional. Nós só conseguimos entender plenamente a Bíblia com o auxílio do Espírito Santo, o qual habita no espírito humano do novo nascimento. Com o estudo da tipologia, observaremos que se explica melhor o Antigo Testamento com o auxílio dos antitipos que estão contidos no Novo Testamento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que nós vamos citar mais para frente, que é o caso de Abraão, Sarai e Agar. Quando nós vamos estudar essa questão dos três, nós vemos que cada um representa uma coisa. Quando as pessoas vão estudar Abraão, Sarai e Agar, há uma confusão nisso, porque as pessoas não tomam isso como tipologia.
Então essa é a confusão dos textos. Porque Abraão, H é a alma, Sarai o espírito. Veja bem, presta atenção. H é o tipo da carne. Eu sabia que você ia parar para observar isso. H é o tipo da carne, que é o presente dado por Faraó. Sarai ainda não está convertida, porque o seu nome não é Sara. Abraão é o tipo da alma, que aí é onde você fica nesta luta de alma, corpo e espírito. Então, a alma fica dividida, fica no meio. Então vem o espírito, a alma e o corpo. E aí a alma fica: a quem me submeterei? O tipo da alma, do corpo e do espírito se entende aí na tipologia. A tipologia do espírito é Sarai. Ela quer que faça. A tipologia de H, ela quer que gere a carne, que dá os seus frutos da carne, que é a ira, é a cólera, é a contenda. Agora, a tipologia da alma fica perdida, porque o espírito, que é Sarai, não está submetida ao Espírito de Deus. Então, como o espírito não está submetido ao Espírito de Deus, a alma fica ali pendendo para a carne. E aí, o espírito humano fica submisso à carne, como a alma, e fica aquela luta. Mas quando o espírito humano se submete ao Espírito de Deus, a alma põe a carne, que é o corpo, a se submeter ao Espírito e à alma e ao Espírito de Deus. Porque se nós somos tricótomo, entra a tipologia aí. O espírito do homem se submete ao Espírito de Deus, a alma se submete ao espírito humano, que submete ao Espírito de Deus, e a carne, não tendo força, é obrigado a se submeter à alma, que se submete ao Espírito. Por isso que há esta luta, que quando a alma se submete à vontade da carne, você não tem revelação, oh glória. Quando a alma se submete à vontade, aleluia, da carne, você não tem discernimento, eita glória. Quando a alma se submete às vontades que ela quer, ela não se submete ao Espírito de Deus, então ela não tem visão. Eita glória, eu já estou sentindo ele aqui, irmão. Eita, aleluia. Quando a carne se submete à alma, é porque a alma está submetida ao Espírito. Mas quando o Espírito está submetido ao Espírito de Deus, o nosso coração, porque há uma circuncisão, que nem quando os homens eram circuncidados. Então vem o espírito, aí vem a mente, aí vem o coração, que é obrigado a se submeter. Porque a Bíblia diz o quê? O coração é enganoso. Então, se o coração é enganoso, ela tem que se submeter ao Espírito de Deus. Como? Porque é simplesmente a carne. Por isso que o anjo, quando encontrou com H, disse assim: volta lá e se submete, porque você é carne, você é serva. Então se submeta à alma, e a alma vai se submeter ao Espírito, e o Espírito vai dar o comando. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu parar, senão eu vou começar aqui, Jesus. Eita glória. Olha lá, a prova da fidelidade, veja bem, da igreja a Jesus Cristo. Tem tudo a ver. Existe uma concordância. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 2, versículo 23 e 24, para você ver o que eu estou falando. Abra aí. Gênesis capítulo 2. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 23
e 24. Glória a Deus. Aleluia. Com isso, a gente consegue entender. Quem achou aí? Todos acharam? Lê para nós aí, César, por favor. Gênesis 2, capítulo 21, do 21. Gênesis 2, 23 e 24. Gênesis 2, 23. E disse a Adão: esta é agora o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Olha aí. Olha a explicação deste texto, só para você entender. Olha só. Então disse o homem: esta agora, osso dos meus ossos. Isso é, o homem é mais calcário, a mulher é mais cálcio. Olha isso, que tremendo, irmão. Matrimônio não é espírito do mesmo espírito. Matrimônio é carne da mesma carne. Será chamada mulher. A mensagem da vida biopsíquica é social do homem, mulher. É fêmea para com o homem e mãe para com os seres viventes. Porque ela não foi nascida de mulher. Ela é submetida ao Espírito de Deus. Quem já ouviu falar que Eva nasceu de mulher? Não nasceu. Então aqui, ó, o homem sem mulher, sem sua mulher, é incompleto. Não tem todos os ossos, nem toda a sua carne. Olha a explicação do 24. Com o matrimônio, acaba-se o domínio dos pais sobre os filhos. O grande milagre do amor torna-se uma só carne. Há dois lugares onde a carne agrada a Deus: no fogo e no matrimônio. Por quê? Porque no matrimônio ele está ligado à mulher, mas no fogo, o sacrifício no altar. Por isso que Paulo disse: vocês têm que ser o quê? Sacrifício vivo. Sacrifício vivo é o quê? Levar a carne como tipo para o altar, para queimar. Por isso que nós não levamos a lenha somente. Nós levamos o sacrifício vivo. Qual? A nossa adoração, para que Deus seja glorificado. É os dois tipos. Veja só, a união do homem com a mulher é a única vez na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, em que a divindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são comparados a alguma coisa. Na tipologia comparativa desta união, existem dois elementos proféticos. Se você quiser anotar isso, eu vou dizer, olha lá, na tipologia comparativa desta união, existem dois elementos proféticos. Quais são eles? A mesa e a cama. Como que é isso, irmão? Porque a mesa é lugar de comunhão, mas a cama também é lugar de comunhão. Aonde você se torna um com a sua esposa? No seu altar, na cama. Olha só, a base do relacionamento entre o marido e a mulher é estabelecida em uma cama, o leito sem mácula, a união íntima da carne da mesma carne. Veja aí, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11. Vai aí para você ver o que eu estou falando, se não tem sentido, para que você entenda o que eu quero dizer. Louvado seja Deus. Oh meu Deus, como o tempo passa rápido, Senhor. Por isso que eu não dou aula de 1 hora, viu, irmãos? Porque eu sei que isso é impossível. As faculdades tentam fazer isso, mas nos leva a estudar 4 anos. Olha só. 11. Alguém lê para mim, por favor. 1 Coríntios 11. Todavia, vai lá. 1 Coríntios 11. Veja aí.
Alguém se candidata a ler? Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Repete, por favor, irmão. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher é sem o varão no Senhor. Olha aí, nem a igreja sem o Senhor não é mulher. Por quê? Mulher é sinônimo de feminino. Por isso que o homem não pode ser machista, porque a igreja é sinônimo de quê? De feminilidade. Olha só. Ambos têm sobre si, sobre suas cabeças, olha só. Não vos defraudeis, quer dizer, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Com isso, você privando ela ou ela te privando, você perde a base, que é o relacionamento entre marido e mulher. A base do relacionamento entre Cristo e a igreja é estabelecido em uma mesa. A Santa Ceia, a união íntima do mesmo Espírito. Irmão, isso você pode pregar sem medo, irmão. A santidade da mulher com o esposo é na cama, é no altar da cama. A base do relacionamento entre Cristo e a igreja é estabelecida em uma mesa. Por isso que as duas questões, a Santa Ceia, a união íntima do mesmo Espírito. É o que diz, da mesma forma que por algum motivo o casal tem problemas de relacionamento íntimos e consequentemente não haverá a base estabelecida, que é a cama, Cristo se entristece quando por algum motivo não participamos da mesa. Você pode ver que quando o casal não participa do relacionamento completo, dá tristeza em ambos, ou nela ou nele. Veja só, não participamos da comunhão do mesmo Espírito. Por quê? Porque a unidade do casal é no altar. E onde é o altar do casal? Na cama. Por isso que você não pode permitir que ninguém verdadeiramente, presta atenção no que eu vou te falar, sente na sua cama, varão. Ninguém pode sentar na sua cama, porque ali é onde acontece o seu relacionamento sem mácula, sem ruga, sem coisa alguma. É que nem a tipologia da arca e os mistérios de Jesus Cristo. Quando você entende isso, você entende a santidade. Por isso que o povo não podia tocar. Por isso que o povo não podia chegar perto. Por isso que você não podia chegar lá e abrir a arca, que é a intimidade. É ali onde continha a vara de Araão que florescia. Que é ali onde continha o pão, o maná. É ali onde continha tudo os atributos de santidade que Deus deixava o testemunho. Porque o maior testemunho do casal bem é no altar. E qual é o altar? A cama. Essa é a tipologia. A arca, irmão, os nomes da arca, a arca do testemunho. Olha só, o testemunho é muito importante quando nós pensamos a arca como testemunho. Olha só a tipologia da arca. A arca do concerto. Olha só, a arca da aliança, tipologia. Nós estamos falando de tipologia. A arca do concerto, a arca da aliança. Quer marcar os versículos aí? Vamos lá. Primeiro, a arca do testemunho. Êxodo capítulo 25, versículo 22. Isso é a arca do testemunho. Olha lá, você pode pregar isso sem medo. A arca do concerto é tipologia. Vai lá. Josué capítulo 3, versículo 6. A arca da aliança. Josué capítulo 3, versículo 6. A arca do Senhor. Olha aí, é Bíblia, irmão. Josué capítulo 3, versículo 13. Preparado eu tô aqui. A arca do Deus de Israel. Olha só. 1 Samuel capítulo 5, versículo 7. A arca da tua fortaleza. Você vê que tem tipos
A arca era de fortaleza, ó, a arca sagrada. Olha que poderoso isso, irmão. Aí onde é que encontramos isso? A arca da tua fortaleza, segundo as Crônicas, capítulo 6, versículo 41. Ó, a arca sagrada. Por isso que a sua cama, na tipologia do altar, tem que ser sagrada, segundo as Crônicas, capítulo 35, versículo 3. E com isso nós entendemos que a arca de madeira é de cetim. Por isso que ela precisava ser coberta de ouro, porque ela tinha os nós, lembra que eu falei para vocês? Então por isso que Cristo nos traz a cobertura. Não estou saindo da nossa aula não, viu? Revestida de ouro. E o seu conteúdo dentro estava ali protegido. O ouro como aquele que é provado no fogo, né? Então continuando, porque as horas não esperam. A arca não estava vazia. Ela continha 3 importantes coisas em seu interior. Onde você vai achar? Hebreus capítulo 9, versículo 4 e 5 diz. Eu vou ler. Que tinha o incensário de ouro, a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Araão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sobre o propiciatório. Isso é Hebreus capítulo 9, versículo 4 e 5. Você vai encontrar esses itens que continham o maná, que era o vaso, a vara de Araão, que floresceu, as tábuas do concerto. A arca, veja só, continha dentro da lei dela a lei moral. As primeiras tábuas da lei foram destruídas e quebradas por Moisés. Foi uma tipologia do quebrantamento moral da lei pelo povo. Por isso que ele teve que fazer, né? Aqui, ó, está me avisando, ó, sua chamada falta 15 minutos para acabar. É uma benção, irmão, isso aqui é uma benção. Eles já nos avisam que nós temos que parar. Com isso, a gente entende o quê? Que a arca é a tipologia. Você vê como é importante você estudar a tipologia? Olha só, vou avançar aqui, senão a trajetória da arca. Veja só, no primeiro dia, o seio de Abraão. No segundo dia, o lugar de tormento. No terceiro dia, o abismo. Nos 3 dias em que ele esteve no Hades, em cada dia Cristo foi uma de suas repartições da arca. Então, por isso que nós temos que entender, ó, a jornada de 3 dias da arca foi um tipo de Jesus Cristo, no ministério de sua morte, quando ele foi ao Hades, no meio da terra. Ele estava no Hades por 3 dias. Então vamos lá. Primeiro dia no seio de Abraão. Segundo dia no lugar de tormento. Terceiro dia no abismo. Jesus levou todos os que estavam no seio de Abraão ao paraíso. E levou não somente as almas dos que estavam lá, mas também de todo lugar. Veja só, a tipologia da trajetória da arca no Jordão. Para Israel sair do Egito, isso está em Josué, capítulo 3, versículo 1 ao 17. Deus abriu o mar vermelho, mas para entrar na terra prometida, Deus abriu o Jordão. Lembra que eu falei? É a tipologia de Cristo indo na nossa frente em todos os momentos. Uma outra coisa que eu quero aqui também enfatizar, que as pessoas costumam dizer muito, mas não sabem os seus significados, é isso aqui, ó. Quer ver? Quando os homens falam assim, o Egito e tal, essas coisas todas. Mas qual é a tipologia do Egito? É um tipo de Satanás. O governador do Egito, líder do mundo. Quando o Senhor fechou o Mar Vermelho, na ocasião em que Faraó e seus cavaleiros vieram em perseguição ao seu povo, tipifica que, quando uma pessoa nasce de novo, o seu velho mundo fica para trás. Atravessou o Mar Vermelho, o velho homem morreu. Olha aí. José é um tipo de Cristo, o nosso Salvador.
assim no meio de nossas lutas e tribulações no mundo, Deus envia a sua salvação. Veja só, e nos dá uma terra para vivermos em paz, certo? Essa terra é aparentemente um Egito. Eu estou gravando no celular, mas eu estou falando aqui para o chat. Por quê? Porque vocês estão aqui ao vivo e aqui é gravação. Quando vocês verem a aula, vocês vão entender isso, tá? Senão fica sem compreensão. A sua salvação nos dá uma terra para vivermos em paz. Essa terra aparentemente um Egito, mas ela não é permanente. Lembre-se disso. O Egito ela não era permanente. José era o tipo do libertador. Josué. Agora vamos para Josué como um tipo. É um tipo de Cristo. Com ele, nós conquistamos as nossas vitórias. Enquanto não estamos com o Senhor no céu, essa terra física é nossa terra. Essa terra não é do mundo. Essa terra é nossa. O nosso parente que existe, o primeiro Adão e o segundo Adão, que é o tipo de Cristo. O primeiro Adão é o que falhou. O segundo Adão é Cristo. O primeiro Adão tinha tudo para dar certo e não deu. Tinha um ambiente próprio, tinha Deus visitando, não tinha noite, vivia diante do Senhor, toda noite o Senhor o visitava, nunca tinha conhecido a noite. Todas as coisas estavam patentes ali para que ele desse certo, mas o que aconteceu? Ele errou, ele falhou. Mas o segundo Adão, esse não falhou não, irmão. Esse aí não. Olha só, os filisteus também é um tipo que é uma tipologia aos demônios, que sempre estão à porta de nossa vida. Você lembra que quando Davi sempre brigava e sempre tinha aquelas lutas com os filisteus e Saul, então sempre está à porta no mundo a fim de tentar nos prejudicar, nos causar algum dano. Os filisteus estavam sempre à porta do povo de Deus. Era e ainda são inimigos mortais da nação de Israel. Hoje a igreja é o Israel de Deus. E os filisteus são os demônios que tentam oprimir o povo de Deus. Olha só, o rei Nabucodonosor na Babilônia também é um tipo. É um dos tipos que representam a Satanás, que quer levar o cativo o povo de Deus. Só que Deus transforma o cativeiro em bênção. Olha só, é um tipo que a gente precisa entender. Todo líder tirano e opressor é um tipo que representa o governo maligno de Satanás em relação ao poder regente ao mundo físico. A tipologia de Nabucodonosor é diferente da tipologia de Faraó. Apenas uma coisa, veja bem, Faraó não quer que nós cheguemos à nossa herança. Nabucodonosor quer que nos tirar da nossa herança, levar as nossas preciosidades cativas e a nossa juventude. Por quê? Porque ele pegava os jovens, vocês lembram de Nabucodonosor, né? Levava os jovens e a juventude para o seu uso pessoal, que é o que o mundo tenta fazer, que ele leva os jovens para usar como ferramenta dele. O povo de Deus, a igreja, nós temos 3 tipos de inimigos atuantes e constantes. Primeiro, os inimigos que tentam nos impedir de chegar à nossa herança. Segundo, os inimigos que tentam nos tirar na nossa herança. E terceiro, os inimigos que tentam nos tirar da nossa herança. Então vou repetir: os inimigos que tentam nos tirar de chegar na nossa herança. 2. Os inimigos que tentam nos tirar na nossa herança. E 3. Os inimigos que tentam nos tirar da nossa herança. Ou seja, primeiro, inimigos tentam nos impedir de chegar. Segundo, inimigos tentam nos impedir de ter. Terceiro, inimigos tentam nos impedir de possuir. Eita glória! Com isso, irmão, a gente precisa entender que o inimigo ele está tipologicamente representado em quem? Na pessoa de Satanás, na pessoa de Faraó,
na pessoa dos babilônicos. Então, por isso que nós precisamos estudar tipologia. E existem diversos meios de você estudar tipologia. Olha só, para finalizar, abra sua Bíblia aí em 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 e 12. Porque aqui o horário já está explodindo. Eita, louvado seja o nome de Jesus. Essa tipologia é rica, irmão. É rica. Louvado seja Deus. Quem sabe Deus nos permite nos dar um seminário sobre tipologia, para que o povo venha desfrutar desta benção aí. Vai lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 10 ao 12. Veja aí o que diz. Eu vou ler aqui para vocês aí, me acompanhem, por favor. Louvado seja Deus. Que diz assim: a respeito desta salvação, tratarão a inquiririam diligentemente os profetas que profetizavam da graça que estava reservada para nós. É isso? É, não é? 1 Pedro 1. Esquadrinhando em que tempo ou em que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, testificando de antemão os padecimentos de Cristo e a glória vindoura que lhe haveria de seguir. Olha só, da qual inquiririam e trataram diligentemente os profetas que profetizavam da graça que foi nos dada. Então, tudo antes de Cristo sofrer foi tipologicamente mostrado para nós. Por isso que nós precisamos entender que a tipologia é nada mais e nada menos que uma forma de Deus explicar assim na terra como é no céu. Amém? Então aqui fica aí uma aula para que nós possamos aguçar os nossos sentidos na tipologia, tá bom? Curva a sua cabeça, eu vou fazer uma oração, que o nosso tempo está acabando. Louvado seja o nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esta aula, te agradecemos por este momento propício diante do Senhor. Eu sou grato a ti, Senhor, meu Deus, pelos teus filhos que aqui estão. Pai, continua abençoando os teus filhos, em nome de Jesus. Obrigado por este momento com os teus filhos, Senhor, falando de tipologia. Que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja engrandecido sempre na vida dos teus filhos. Abençoa os teus filhos, Senhor. Blinda a mente dos teus filhos, para que eles possam estudar, Senhor, a palavra e esta aula mais uma vez, até que ela fique gravada nas tábuas do seu coração. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão e consolação e doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos podem dizer amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Aqui temos um minuto. Espero que vocês estejam bem. Um feliz ano novo para vocês todos. Que Deus abençoe e nos ajude nessa trajetória aí, tá? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Feliz ano novo para todos aí, viu? Deus abençoe. Até segunda-feira na aula presencial. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.